Começa agora Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. Está no ar o Jornal da Nossa Terra. Alô, São Paulo, alô, Osasco, alô, grande região oeste da grande São Paulo. Uma boa tarde para você que sintoniza o AM 1330. A partir de agora, você confere as principais notícias do dia na região. Nossa senhora, tá gelado, cara. Hoje é segunda-feira, dia 23 de setembro de 2013. Esta é a edição número 182 do Jornal da Terra. Diariamente monitorando a região, esclarecendo os fatos, cobrando as autoridades, servindo o povo da região oeste da grande São Paulo, fazendo aquele rádio que você gosta de ouvir. Na essência, interativo, companheiro, prestador de serviço. Entrando diariamente na sua casa para levar a boa notícia, até mesmo quando essa notícia não é exatamente boa. Porque pior do que saber aquela notícia ruim é ser privado dela e assim ser escravo da desinformação. E onde não há informação, mora a especulação. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Esses são os destaques da edição número 182 aqui do Jornal da Terra. CPTM quer tirar trens de carga com a construção do ferroanel. Já não era sem tempo, né? Poupa Tempo Osasco presta informações sobre protestos. Protestos aqui no caso de cartório, né? Polícia de Carapicuíba desarticula quadrilha de estelionatários. Cotia terá a FATEC a partir do ano que vem. Osasco vai fazer a primeira caminhada contra o aborto. Em Carapicuíba, a polícia encontra destilaria clandestina. Você não gostou muito, né, Jefferson Mira? Jornal da Terra. A apresentação: Rodrigo Lobo. Que maldade, viu? O que o povo vai pensar? Ele nem bebe assim, só de vez em quando só. Ele toma uma, mas é meu amigo. Bom, são 5 horas. Cadê o... Tá no banheiro? Vai lá, fica à vontade. O cara chegou correndo aqui. 5:03, esse é o Jornal da Terra. Um jornal falado, onde sua cidade é nossa notícia. Hoje, Jefferson Miro, é dia do sorvete. E aí, me lembrei da lambança hoje no carro, né? O cara hoje nem consegue chupar um sorvete direito. Pois é, hoje também é aniversário da linda cidade de Serra Negra, que é um dos 11 municípios paulistas considerados instâncias hidrominerais. E não é instância turística ainda, é o maior absurdo que tem na legislação, porque a gente ouve falar do turismo de Serra Negra, tem uma opção de coisas legais, turismo ecológico, corredeiras, enfim, e não é considerada essa cidade, não é considerada instância turística. Aliás, tem uma frente parlamentar na Assembleia Legislativa tratando dessas peculiaridades, que aliás é liderado pelo deputado João Caramês, né? Sósia do nosso amigo Jefferson Miro aqui, tal e qual, eles são iguaizinhos, né? Só a conta bancária que é um pouquinho diferente, pouca coisa. Mas o deputado João Caramês é um dos que está brigando por isso, é um absurdo. Deixa eu começar aqui já, dando boa tarde pro meu amigo Ralf Silva. Ô Ralf, eu estava aqui falando que hoje é aniversário de... Boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde, Rodrigo, boa tarde, Tomou Jackson, muita chuva boa tarde aí? a todos os ouvintes aí do Jornal da Terra, tomei um pouquinho. Veio de mobilete e aí... Vim lá do Hospital Sírio-Libanês, tomei molhado. Hoje, dia 23, Ralf, no aniversário da cidade de Serra Negra. E eu estava aqui dizendo que participei de algumas reuniões de duas frentes parlamentares ligadas ao turismo, por conta daquele programa de turismo lá, e o deputado João Caramês lidera uma dessas frentes. E você sabia que Serra Negra, embora todo mundo já foi lá, Serra Negra é lindíssima, não é
uma instância turística? É um absurdo isso. Com certeza, Rodrigo. A gente conhece Serra Negra e sabe que é um ponto turístico. E muitos finais de semana as famílias vão para lá. Eu já fui muito andar de moto para aquele lado, passear. Realmente é um absurdo porque, não sei se os ouvintes sabem, enquanto uma cidade se torna uma instância turística, ela tem uma verba do governo do estado em relação à Secretaria de Turismo. Tem uns 3 fundos e aí. mais em relação ao Ministério do Turismo também. Então, realmente, você sabe onde pega isso? Ser revista aí. Dados, elementos da legislação, coisas bobeiras na legislação que não conseguiram até hoje classificar a cidade de Serra Negra como instância turística. É incrível isso. Coloca assim como problemas políticos, às vezes também, né? Falta de vontade política. E também em relação a burocracia, né? Burocracia é muito grande aí em relação a algumas coisas. Como também quando se tomba um patrimônio a cidade, por exemplo, igual Ouro Preto é uma cidade que é patrimônio mundial da humanidade. É um processo que leva muito tempo, muitos anos, e essa burocracia toda aí para se conseguir. Com certeza aí tem um pouco de relaxo dos administradores que não buscaram antes, mas a cidade perde muita grana com isso e deixa de fazer os investimentos necessários para receber a gente bem lá. Na verdade é isso. Sobrecarrega a administração porque não recebe esses fundos, né? Com certeza. E o que acontece é o seguinte, também a cidade, para ser uma instância turística, ela tem que atender algumas normas, algumas exigências. E aí o que acontece? Esses requisitos, eles exigem por quê? Para tratar bem o turista, para ter uma infraestrutura hoteleira adequada, uma malha viária adequada, né? E assim por diante. Então, acaba comprometendo todo mundo. Mas eu acho que quem mais perde é a cidade, porque ela deixa de arrecadar e de participar de várias verbas aí que com certeza são destinadas às instâncias turísticas. Fica para trás. Para você ter uma ideia, São Roque é instância turística e não tem nem comparação a quantidade de pessoas que se dirigem à Serra Negra em relação a São Roque, né? A gente somos ouvidos em São Roque, aqui do lado. Eu morei muito tempo em São Roque quando criança, tenho um amor muito grande. Comecei, uma das primeiras rádios que eu falei é uma rádio de São Roque, mas ela é instância turística, estância turística, e Serra Negra não é, e recebe muito menos pessoas, muito menos turistas do que Serra Negra, mas são aquelas aberrações que estão sendo corrigidas com essa frente parlamentar que está buscando fazer com que as cidades que buscam essa condição de estância turística, para que elas se regularizem, se ajustem. Administrativamente também tem algumas dificuldades que a prefeitura tem que adequar para fazer jus a esse título de estância turística. Então, Serra Negra está fazendo aniversário hoje. Se você é de lá, mora aqui na região, ou se você é de lá e está nos ouvindo, parabéns para você. Hoje, já tinha dito aqui, pouco antes de você entrar no estúdio, o Ralf, dia de sorvete hoje também, né? Hoje é dia de sorvete. Não é à toa, é que aqui bom tá com uma campanha enorme aí, né? Olha, já salivou a boca do nego aqui na hora já. Sorvete é uma das únicas coisas que eu tô podendo comer com vontade. Você tá... Por exemplo, antes da gente entrar nos assuntos do dia, o que você comia muito ou gostava muito que está proibido de comer, por exemplo, a partir da cirurgia? Tudo. Não, vamos lá. Doce em geral, né? Doce em geral que eu tô proibido, mas espero atingir meu peso para depois voltar a comer doce, tomar um vinho, essas coisas assim. Então álcool nada? Nada. E doce, nada? Doce, muito pouco. Às vezes eu pego um chocolatinho porque eu não aguento, mas não deve não. Acabei de chegar do nutricionista, inclusive, ele passou uma relação de coisa que eu tenho que comer agora aqui. Você já ficou bem bravo já, né? Faz parte, né? São 5:09 no programa de hoje. Nós vamos conversar aqui com o Ralf. Vamos falar... Ralf, depois eu quero que você nos ajude aqui. E a situação... Eu vou ter que insistir. A situação do Rede, hein? Tá ouvindo falar de um tal de Partido Ecológico Nacional, que absorveria os integrantes do Rede para posteriormente se chamar Rede, porque esse Rede que está aí não se viabilizaria, mas você explica isso tudo para a gente. Vamos falar um pouco sobre a política de Osasco também, tudo aqui hoje no Jornal da Terra, onde sua cidade... no programa de hoje eu vou bater um papo, coloquei o cara no avião, né? O Isaías Borges Júnior, que é um karateca de Itapevi, que está indo disputar, já está, nesse momento já deve estar em Heathrow, ou Liverpool já, eu não sei se você sabe quanto tempo de voo de Heathrow a Liverpool, é pertinho, né? Deve ser 1 hora de voo, mais ou menos, porque lá não é grande, falar a verdade, né? Como se fosse São Paulo, Rio, provavelmente. É pequenininho, né? Então, já deve estar em Liverpool já.
E funciona, né? Aeroporto lá funciona, né? Quando os caras não prendem a gente lá, brasileiro que vai lá, funciona. Você não fica muito tempo parado no aeroporto. Não mata no metrô, ligando que é terrorista. Exatamente. E ele já deve estar lá. Eu agora há pouco olhei no Facebook dele, não tem nada ainda. Mas ele vai estar disputando no final de semana um campeonato mundial de karatê, uma delegação brasileira representando o Brasil. E a gente vai informar tudo aqui antes dele embarcar. Eu bati um bom papo com o Isaías Borges Júnior, que além de ser karateca há mais de 20 anos, é guarda municipal em Itapevi. 5h11, esse é o Jornal da Terra, um jornal falado, onde sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. O descarrilhamento de um trem de cargas na linha 7 da CPTM na última quinta trouxe de volta ao debate os problemas envolvendo o compartilhamento de trilhos entre os trens de passageiros e que transportam cargas. Das 6 linhas do sistema, apenas a 9, que vai de Osasco ao Grajaú, não é usada para esse fim. Já as outras 5, incluindo a 8, entre Itapevi e Júlio Prestes, têm seus trilhos recebendo cerca de 70 trens de carga por dia, com viagens durante a noite entre as 10 da noite e 3 horas da manhã, e nos horários de pico, das 10 da manhã até às 3 da tarde. Segundo a CPTM, a separação vai depender da construção do Ferroanel, trecho ferroviário que será paralelo ao Rodoanel e que vai servir para o transporte de cargas. Atualmente, ainda de acordo com a empresa, a quantidade de carga transportada em média por mês é de 3 milhões de toneladas. O Ferroanel deve ser viabilizado em parceria entre a União e o Estado e envolve 332 milhões de reais em investimentos, que serão realizados ao longo do trecho norte do Rodoanel, atualmente em obras. A previsão é de que o projeto seja concluído em 2016. A partir de hoje, até 5 de outubro, o Instituto de Estudos de Protestos de Títulos do Estado de São Paulo traz ao Poupa Tempo Osasco uma campanha de orientação sobre regularização do CPF e do CNPJ em caso de protestos. A ação envolve ainda informações aos comerciantes e empresários sobre envio de protesto eletrônico de duplicatas. O atendimento acontece das 7 da manhã às 7 da noite, de segunda a sexta-feira, e das 7 da manhã à 1 da tarde aos sábados, em um estande situado no setor azul do posto. Segundo o Instituto, quem tiver interesse em fazer uma consulta de protesto pode procurar o posto do Poupa Tempo ou pesquisar gratuitamente pelo site pesquisaprotesto.com.br. Mais informações pelo telefone 3292-8900. Após uma reunião feita com representantes da Prefeitura de Cotia e representantes do Centro Paula Souza, foi decidido que o município de Cotia terá FATEC a partir do próximo ano. Para que as aulas possam ser iniciadas em janeiro de 2014, a Prefeitura de Cotia alugará um prédio e realizará as adequações necessárias para os cursos. Paralelamente, o Centro Paula Souza já abrirá 160 vagas na área de gestão no vestibular das FATECs, que acontece ainda este ano. De acordo com a diretora Laura Laganá, a autorização para a implantação da nova unidade foi dada pelo governador do estado, Geraldo Alckmin. Ele considera ainda que a FATEC é um grande apoio para o desenvolvimento econômico de São Paulo e que o índice de empregabilidade da FATEC é de 94%. As informações sobre o vestibular e cursos oferecidos na FATEC Cotia serão divulgados nas próximas semanas. Jornal da Terra. Jornal da Terra. A sua cidade é nossa notícia. São 5h15, esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. Hoje aqui comigo o Ralf Silva. Ô Ralf, faz um tempinho que a gente não para aqui e fala assim, vamos falar da política de Osasco, né? Falando nisso, deixa eu transmitir aqui que o Valdir Lira mandou um abraço para você.
Grande Valdir, manda o Valdir tá ouvindo a gente aí, um abração pra vocês. Mas você sabe quem é ele? No meu Face aqui. Hã? Conhecida nossa. Ah, é? Ah, tá. Desculpa, Valdir, é que eu sinceramente não tô lembrado. Se você puder ajudar esse pequeno ser aqui a lembrar quem é, mas de qualquer forma, muito obrigado. Mandou mensagem no meu celular, deve ter meu celular, sabe? Então, um abraço, muito obrigado pela audiência. Mas a gente não tem falado muito aqui da política de Osasco, especificamente. Depois daqueles problemas todos relacionados às creches, as coisas deram uma acalmada na administração, ou não é bem assim? Na verdade, tem alguns fatos aí que a gente vai comentar. Primeiro que informações de bastidores apontam que o vereador Rogério Lins está trocando de partido. Rogério Lins do PSC? PHS. Desculpa. PHS. Informações de bastidores que ele está trocando de partido. Tem uma outra informação interessante aí que houve uma troca de secretariado. O Gelson passou para a Secretaria de Indústria e Comércio, a SICA, e a diretora, se não me engano, a Regina, ela passou a ser a secretária da Promoção Social. Isso aí já... Esse é mais um fato. E agora um fato que a gente precisa comentar aqui, que foi lamentável, foi a atuação do vereador Valdir Roque em seu discurso na tribuna aqui da Câmara, dizendo que ele precisou do pronto-socorro lá da região dele, da 277, da 315, que é onde ele teve maior quantidade de votos. Ele alegou que ninguém sabia que ele era vereador lá e que ele foi super bem atendido. Nisso houve uma intervenção do vereador Maluco Beleza, dizendo que não é essa situação do posto de saúde, que ele tem muitas reclamações de lá, e também uma intervenção do André Sacco nesse sentido. E em seguida ele se perdeu no discurso dele, ele olha o que ele falou para mim, como osasquense que nasceu aqui, foi uma vergonha. Um vereador do partido do prefeito falar que quem não está satisfeito com a saúde de Osasco, que mude da cidade de Osasco. Então vai mudar a população inteira, porque a saúde de Osasco, me desculpe, mas está uma porcaria. Entendeu? Quem está ouvindo a gente aí sabe, e frequenta os postos de saúde, frequenta o Hospital Antônio Giglio. O José Amando, secretário da Saúde, já esteve aqui, o prefeito Lapas também. Sabem, reconhecem a dificuldade que a gente tem na saúde da cidade. Agora, onde se viu ele falar que, se fosse ainda uma cidade igual Barueri, que falasse que hoje a saúde lá, vou colocar de 0 a 10, é 8, né? Até que uma colocação dessa caiberia. Agora usar só essa cidade inteira mudar, vereador, porque isso é um absurdo. Demonstrou despreparo da parte dele, viu que ele realmente não consegue articular um discurso aí coerente com o que ele estava falando, né? E a realidade da nossa saúde não é essa, né, Rodrigo? O que você achou desse comentário? Não, eu fico abismado por ser exatamente um homem da base, pior que isso, né? Do partido do prefeito. É primeiro mandato dele ou não? Primeiro mandato dele. Não acontece também de ter muita gente que se exacerba na hora de querer dar uma resposta e não sabe muito bem o que falar, acaba falando besteira? Olha, Rodrigo, eu acho que infelizmente nós temos não só em Osasco, como muitas cidades do país, aí, muitos vereadores despreparados, nem sabem a função deles. Tem vereador que na campanha promete modificar a legislação que cabe a deputado estadual, deputado federal, e assim por diante, não sabe realmente qual a função do vereador. E não se prepara para aquilo. Então eu acho que as pessoas têm que se preparar realmente. Eu brinco, falo, põe um vereador desse para fazer rádio ao vivo aqui, se você colocar ele na parede aqui, ele, Jesus amado, ele sai correndo, ele vem com dor de barriga. Primeiro que eu não sou louco ficar convidando, sabe, na boa. Você quer rir um pouco? Frequente as sessões das câmaras municipais. São esquetes de humor, reservadas, são coisas... Você coloca aí, tira aí que tem os caras bem preparados, alguns porque já estão no 4º, 5º, 6º mandato, outros porque realmente, mesmo no primeiro mandato, vão, estudam, entendem, querem saber o que é, formam um gabinete onde tem gente para orientar, procuram entender. Mas na maioria das situações, você tem vontade de rir algumas coisas assim. E eu me lembro que um dia desses em Itapevi, semana passada, o vereador falou um negócio, não vou dizer aqui quem é, mas o vereador falou um negócio lá, eu ri. E aí tava um silêncio na Câmara, vazou a minha gargalhada. Eu fiquei até sem graça, mas foi muito engraçado o que ele falou, cara. Olha, Rodrigo, a gente escuta alguns absurdos aí, esse foi o maior absurdo até o momento, né? Teve um outro absurdo aí que foi do vereador Rogério Silva, que ele questionou na tribuna, o Rogério Silva do PSC. Também... O vereador Valdomiro Ventura, dizendo que... O PSC ainda está na base, Está na base.
onde se viu o vereador Valdomiro Ventura fazer indicação na área dele. Aí o Valdomiro Ventura virou e falou assim, na verdade eu sou vereador da cidade inteira, não de uma região. Então isso ficou entalado aí na garganta do vereador. É voto distrital? Parece que é, porque alguns dos absurdos aí que aconteceram na Câmara. Rogério Silva, que é um outro vereador novato na Câmara aí também, cometeu essa gafe aí. A gente está esperto lá para contar mais algumas que acontecem aqui. Agora essa de mudar a cidade, acho que nós precisamos mudar com o vereador, né? A OAB, através do Antônio Carlos Fernandes, que é o vice-presidente, enviou uma nota de repúdio para a Câmara, pediu o uso da tribuna, o vereador presidente da Câmara, o Toniolo, negou, tá? Porque também é da base do prefeito, eu preciso falar aqui como membro da OAB, presidente da Comissão de Ação Social e Cidadania, tá? E a OAB até estuda uma possibilidade de entrar com o pedido de quebra de decoro parlamentar por parte do vereador Valdir Roque, e até o pedido de cassação do seu mandato, que cabe, no meu ver, cabe. Então, realmente é uma falta de respeito que ele cometeu com a nossa população, nossa cidade aqui, e com os seus eleitores, né? E ainda tem cupincha do PT defendendo ele no Facebook, mas ele foi escrachado no Facebook, é verdade, o termo correto é esse. Muitas pessoas de Osasco aqui, formadores de opinião, emitiram sua opinião e realmente o repúdio dele. Na semana anterior ele esteve na OAB, na sessão da Câmara, de comemoração do Dia do Advogado. Eu acho que ele não vai ter coragem de colocar o pé mais na OAB não, viu? A realidade é essa. Viu, Ralf, você falou dos companheiros do PT defendendo ele, os caras defendem José Dirceu. Bom, depois disso, amigo, sabe? Eu acho que cabe o seguinte, diga com quem tu andas, direi quem tu és. É isso. Esse é da Bíblia, eu sou cristão, e isso cabe muito bem. Eu nunca vou andar com o Zé Dirceu da vida, entendeu? Graças a Deus eu deito a cabeça no travesseiro, acredito que você também é assim, Rodrigo, e a gente dorme, né? Fazendo nossa parte, dando o melhor, contribuindo para o mundo melhor, e não pensando só em ter e não ser, né? Eu falei agora há pouco, eu estava no Sírio Libanês, o que tem de milionário lá e político, e aí chega na hora que a saúde aperta, né? Não tem dinheiro que resolva não. Exato. Então a gente acaba vendo aí que pessoas desesperadas aí, tem um câncer, tem uma outra doença aí, entendeu? E aí fala, e dá vontade de falar para essa pessoa, e aí, todo o dinheiro, como é que você conquistou o seu dinheiro? Foi honestamente, não foi? O final da sua vida é tranquilo, não é? Ou você tem consciência pesada? Então, nessas horas que a gente vê aí que não adianta a gente ter todo o dinheiro do mundo aí, se você não é feliz, se você conseguiu esse dinheiro lesando os outros, pisando, maltratando, entendeu? E aí você vai ver, no final da vida é você com Deus, né? Então, a gente vê lá o desespero de algumas pessoas. Agora, esse vereador, existiu em alguma manifestação por parte da administração pública? Porque ele, de alguma forma, ele tentou, com essa ação, defender a administração do PT, mas, né, jogou no lixo. Alguém da administração Jorge Lapas comentou algo em algum lugar que você tenha visto isso ou não? Não, realmente somente o próprio vereador no Facebook, ele lançou a nota e aí ele piorou. Né? Ele mexeu mais ainda, você sabe como é que é, né? Aí mais gente tomou conhecimento e piorou e demonstrou mais uma vez o despreparo. Depois você me mostra, porque geralmente, quando os caras escrevem, é onde vem as maiores aberrações, né? Pois é, e aí você não sabe se você ri do que ele dá ideia ou do que está escrito ali, não sabe? E pior que você começa a analisar, Rodrigo, será que foi ele que escreveu? Será que não foi ninguém da assessoria? Estava até bem escrito, então. Tá bem escrito. Então você começa a analisar vários fatores aí, né? E aí você acaba vendo que realmente o que ele escreve ele não fala, né? O que ele fala ele não escreve, mentira. E o que ele fala, a conduta dele não condiz. Então um dia a máscara cai, uma hora a máscara cai, né? Isso é interessante ver as coisas acontecendo. Me fala uma coisa, como está o PSC na cidade hoje? Porque o PSC, logo no início do ano, se envolveu em algumas crises, algumas polêmicas na administração. Como é que está a relação? O PSC está numa boa relação com o governo Jorge Lapas, mas aqui o partido, mesmo estando bem com o prefeito, perdeu terreno aqui dentro, né? Acho que voto na rua perdeu, né? Rodrigo, antes de comentar do PSC, queria dizer para o vereador Valdir Roque que o microfone está aberto aqui, para ele, se ele quiser vir se defender, tá aberto aqui, está à disposição dele. E em relação ao PSC, o PSC realmente perdeu um espaço na administração grande, a Secretaria da Indústria e Comércio foi para o PT, o PT aumentou ainda mais o espaço na base deles, né? Aos petistas tudo, aos amigos, não sei, né? E os bastidores dizem que o relacionamento do vereador Rogério Silva é um pouco desgastado com o prefeito. Acredito que realmente seja verdade pelo acontecido.
Mas ele está na base e tem aparecido em alguns eventos como prefeito. Mas realmente o PSC perdeu um espaço aí razoável no governo. Não teve mais aqueles chiliques do presidente do partido, não? Até o momento, não. Pelo menos até onde a gente tem conhecimento, realmente não. Só para a gente recapitular, ele trancou os vereadores para não votar? Em que mês foi isso? Foi em mês de fevereiro ou março. Houve uma votação, uma readequação orçamentária que... Enviado pelo executivo? Pelo executivo. Ou seja, o prefeito falou, votem a favor. E caminhava um dinheiro para a saúde, que é necessário realmente, e educação, e ele votou contra e se rebelou na Câmara, lá, trancou os 2 vereadores na sala lá onde eles tomam café. Fica comigo aqui. Exatamente. E aí no outro dia o prefeito já derrubou o secretário da Indústria e Comércio, que era o Marcos Arruda, que é assessor do Rogério Silva, e exonerou a secretaria inteira, né? Então essa foi a primeira providência do prefeito. Depois disso, agora o Rogério Silva está votando com o prefeito, né? Meio que amém. Mas parece que ficou um pouco estremecida aí a relação entre eles. Tá, para a gente mudar de assunto, você oficialmente está no partido. Você faz parte do PSC. Ainda estou filiado ao PSC. E você dialoga com essas figuras? Dialoga com o partido na cidade? Eu sei que se dialoga com a direção do partido, isso eu sei. Mas estadual... Sim, eu tentei o diálogo esses dias com o Rogério Silva, não consegui. Devo tentar essa semana novamente aí, porque o PSC me ofereceu uma legenda para deputado federal, não defini nada a respeito disso. Né? E tem o convite de outros partidos também, então nós estamos aguardando aí em relação aos próximos dias para definir, porque uma eventual candidatura a pessoa tem que se filiar um ano antes. Está chegando a hora, né? Exatamente, dia 7 de outubro é o último dia aí para se filiar e se candidatar. Não defini se eu fico no PSC ou não, e tenho vários convites aí, inclusive da rede, que nós vamos comentar já. E vamos aguardar aí as próximas 2 semanas aí para definição realmente. Então nós vamos falar daqui a pouquinho, depois mais um giro de notícias, vamos falar da rede, vamos falar desse partido da Ecologia? Ecológico, Partido Ecológico Nacional. Partido Ecológico Nacional. Também, né? Oi? Tem o Partido da Solidariedade também. Paulinho da Força, bem lembrado. Solidariedade também, pode ser que... Eu vou comentar a respeito disso já a posição da Marina. Vamos falar aqui. E também, só complementando o que o Rafa falou dos vereadores aqui, a coisa é tão engraçada, o Rafa falou do caso aqui, mas esse bairro é meu, né? Como se fosse voto distrital, como se aquele bairro fosse dominado por um vereador e assim vai. Em Itapevi aconteceu um troço mais engraçado, inauguraram uma via de acesso a Santa Rita Coab, lá, um lugar muito importante, até porque a Santa Rita hoje tem um fórum municipal da cidade, e a prefeitura pensa em levantar seu prédio administrativo também naquele bairro, então... E a Coab, não precisa dizer, né? Metade da população da cidade de Itapevi está ali na Coab. A via foi aberta, foi feita uma grande festa, a população gostou, ficou bonito e tal. E aí o debate na Câmara Municipal na semana passada era quem teve a primeira ideia. Aí, não, a ideia foi minha. Não, porque foi minha. Não sei, cara, teve neguinho chamando o de mentiroso lá. Teve vereador chamando o de mentiroso. Não, isso é quebra de decoro. E só falou, cara, eu achei que ia rolar um boxe lá na Câmara. Não vou falar os personagens aqui. É muita vaidade. Né? É brincadeira. Por exemplo, no mesmo tom, esse bairro é meu, esse bairro é meu? Não. O bairro é de todo mundo. Todo mundo vai lá pedir voto. Não é voto distrital. E ideia de... Não, só porque eu dei uma sugestão, fiz um encaminhamento, essa inauguração é minha. Então, se o prefeito... e reclamaram dos jornais também. Os jornais não citam quem encaminhou. Como se o jornal tivesse obrigação de falar, olha, tem que pegar o histórico lá, ir lá na prefeitura, ou pegar lá também os registros das atas de sessão da Câmara e ver lá no dia 1º, lá, ver se o vereador A, B ou C fez essa indicação, fez uma citação qualquer na tribuna a respeito daquela obra. É brincadeira, né? A vaidade... é um troço que não cabe dentro de algum... Ainda mais aqueles pequenininhos como eu, que é o caso aqui, que são os vereadores pequenininhos como eu também. 5h30, esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. Os assuntos da nossa gente, no Jornal da Terra. No dia 5 de outubro, será realizada em Osasco
a primeira caminhada em defesa da vida contra o aborto. A concentração será em frente à estação da CPTM, Comandante Sampaio, às 9 horas da manhã, e seguirá pela Avenida dos Autonomistas até o calçadão na Rua Antônio Agu, em frente ao Shopping Osasco Plaza, onde será realizada por volta das 11h30 o ato político e religioso Vida Sim, Aborto Não. A Comissão Diocesana de Bioética em Defesa da Vida, organizadora e articuladora do evento, convidou pastores de igrejas evangélicas, pentecostais e messiânica, representantes de grupos espíritas e outras denominações religiosas. O objetivo é unir todos os setores que defendem a vida desde a concepção e lutam contra a legalização do aborto. A comissão orienta os interessados que entrem em contato pelo e-mail cdpdvosasco@gmail.com para mais informações e organizem seus grupos nos municípios. Segundo a coordenadora da comissão, Maria Isabel de Oliveira Panaro, a primeira caminhada será a demonstração de que o povo brasileiro defende a vida e não concorda com o aborto. A Polícia Civil estourou na tarde da última quinta-feira uma destilaria clandestina que funcionava em uma casa em Carapicuíba. No local foram presas 2 mulheres e uma jovem que faziam as misturas dos ingredientes e engarrafavam as bebidas alcoólicas, principalmente uísque e vodka de várias marcas. Todo o material usado na falsificação foi apreendido. Os policiais chegaram até a residência na Rua da Felicidade, Vila Silviânia, na cidade de Carapicuíba, depois de apurar denúncias de que bebidas falsificadas eram distribuídas em Calcaia do Alto, um distrito na zona rural de Cotia. Os suspeitos disseram que faziam as misturas dos ingredientes, engarrafavam manualmente e depois colocavam as tampas com a prensa. Peritos do Instituto de Criminalística de Osasco periciaram o local. O trio foi autuado em flagrante por falsificação e adulteração de produtos alimentícios no 1º DP de Cotia. A campanha de vacinação antirrábica vai até domingo e o morador parnaibano que ainda não levou seu animal de estimação para ser vacinado deve ficar atento ao prazo final da campanha de vacinação antirrábica. A vacina visa proteger todos os animais domésticos, cães e gatos do vírus da raiva, uma vez que a enfermidade é transmitida por meio da mordida ou saliva do animal contaminado, podendo causar a morte da pessoa infectada. O Departamento de Zoonoses pretende vacinar este ano mais de 15 mil animais por meio dos postos de vacinação que serão colocados nos bairros no horário das 9 da manhã ao meio-dia e das 2 às 4 da tarde. Para mais informações sobre datas e locais onde a campanha acontecerá, o interessado deve entrar em contato com a Secretaria de Saúde no Departamento de Zoonoses pelo telefone 4154-6889, 4154-6889 ou pelo site santanadeparnaíba.sp.gov.br. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. São 5h34, esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. Amanhã, nós vamos ter, a partir do dia 4 de outubro, o Fórum de Desenvolvimento de Itapevi, que vai tratar especificamente da geração de empregos. E amanhã nós vamos conversar com o Marcos Agostinho da Silva, diretor do Instituto MAS. O Marcos Agostinho, que representando o Ciesp Castelo, é um dos organizadores desse evento. Então amanhã, terça-feira, além deles, vamos conversar também com o Rudy Ribeiro, palestrante, coach, e aquele cara que traz a coluna Dinheiro e Companhia para nós aqui no Jornal da Terra. 5h35, na linha com a gente, pastor Reinaldo Mota. É isso mesmo, né, Ralf? Isso. Pastor, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Ralf. Boa tarde aí, os ouvintes. Tudo bem, querido? Pastor, boa tarde. Nós resolvemos aqui ligar, porque eu ia tocar no assunto aqui agora, nesse momento, com o Ralf. Nós temos lido, inclusive hoje, o Estadão, todo o material, tudo que é publicado no Estadão, já dá como certa
a inviabilidade do partido, do Rede Sustentabilidade. O Ralph ia explicar essa situação agora, mas eu queria também ouvir a principal liderança do Rede na região, que é o pastor Reinaldo Mota. Como é que tá ruim a coisa para a viabilização do partido, pastor? Olha, na grande verdade, está do mesmo jeito que estava antes. Esses boatos foi tudo por causa do relator que falou na semana passada, mas ele falou referente quando nós demos entrada a 330 mil assinaturas certificadas. Hoje já chegou um novo lote, desde semana passada, de 440 mil assinaturas. E nós temos 130 mil assinaturas que foram julgados improcedentes sem uma justificativa. E é em cima desse número que a rede está trabalhando com seus advogados. Eu tive com a Marina esses dias, ela garantiu que a rede vai sair. Vai ter o julgamento dia 1º no TSE e, se não for o caso, no dia seguinte estará no Supremo. Bom, então, independente do que está sendo dito na imprensa, o senhor está afirmando que não existe nenhuma preocupação dentro do partido de uma possível inviabilidade da legenda, não é, pastor? Não, na verdade, assim, claro, ainda não está homologado, existe ainda os riscos. Certo. Mas não é nesse nível que a imprensa está colocando. Por um outro lado, Miriam Leitão e outras pessoas importantes do cenário jornalístico do Brasil estão falando e estão dizendo que a rede não pode ficar de fora desse pleito. Então há uma pressão tanto no nível da imprensa, de algumas pessoas, como clamor popular. Inclusive, eu recebi um e-mail agora que estão pedindo para que a gente esteja em Brasília, quinta-feira agora, quando vai ser mais uma vez julgado nessa fase preliminar. Então o pessoal da militância, do diretório estadual e nacional estão convocando a militância para estar em Brasília. Claro que existe o risco, mas não é nesse nível que está sendo colocado nos jornais. Ô Reinaldo, que notícia boa que você está dando para a gente aí, que realmente para a nossa democracia do nosso país é importante que a rede de sustentabilidade esteja participando das próximas eleições. E já uma notícia de primeira mão, eu vou estar lá em Brasília quinta-feira, pode contar com a minha presença. Pô, legal, querido, valeu então. Vamos lá, eu só não vou estar porque eu tenho um compromisso, mas eu gostaria muito de estar contigo lá em quinta-feira em Brasília, viu, querido? Agora, pastor, uma outra pergunta. Até em função do que alguns setores da imprensa estão dizendo da inviabilidade do Rede, começa a se especular para onde vocês iriam. Estou dizendo vocês, mas especificamente os jornais falam do destino por conta do cacife que tem a senadora Marina Silva. Fala-se muito nesse partido também novo que está sendo regularizado agora, o PEN, o Partido Ecológico Nacional. Partido Ecológico Nacional, que segundo seu dirigente lá, receberia Marina Silva de braços abertos e comporia com ela. Alguns outros partidos também estão abrindo as portas. Agora, uma coisa assim, feeling pessoal, eu não acredito que realmente existe o plano B, e se a rede não for homologada, eu acredito que a Marina não disputará as eleições. É uma coisa minha. Mas tudo pode acontecer. E nós que estamos na militância da rede, vamos aguardar um posicionamento, né? Se a rede falar, olha, está aberto, não vamos tomar nenhuma decisão, eu vou ficar na minha. Agora, não existe esse plano B. Agora, vários outros partidos, não é só o PEN, não. Eu fiquei sabendo que vários outros partidos já abriram as portas para Marina Silva. Agora, pastor, o senhor não entende que digamos que haja alguma dificuldade de se encontrar, de se viabilizar essas 492 mil assinaturas, como a ex-senadora Marina Silva, não para ela tem declarado que não existe plano B, mas se não conseguir formalizar o partido, se por acaso ela optar por ir para outro partido, isso já não é um complicador, já não seria uma ferida para os adversários baterem no momento lá da disputa acirrada da campanha? Não tenho a menor dúvida, apesar que ela sempre pregou no movimento e não num partido. Antes mesmo de nascer a rede,
aconteceu um movimento da nova política, que era independentemente de um partido político. A rede nasceu, claro, dentro de alguns ideais, de um sonho, de uma reformulação na área política, e no estatuto isso diz. Agora, ela sempre deixou essa porta aberta, né, que a rede nasceu em consequência a um movimento, aí ela voltaria a um movimento, nova política, e aí ela poderia estar em qualquer lugar. Agora, o que eu não acredito que ela iria para um outro partido. Pessoalmente, o projeto político, se é que existe um projeto político do pastor Reinaldo Mota, se esse partido não se viabiliza, o pastor Reinaldo Mota vai para outra legenda, não vai? Qual é a sua pretensão? O que o senhor pensa a respeito disso? Então, assim, a priori, eu vou ficar, claro, aguardando o posicionamento da nossa liderança da rede, que a rede não está homologada, mas ela existe, ela tem as suas lideranças, a gente está compondo, militando na rede. Agora, eu prefiro... Olha, eu tive com 3 pessoas semana passada, dirigentes de outros partidos, me chamando para ir. Até fiquei, assim, muito feliz, né? E vários partidos nesse período todo têm me chamado para eu disputar e ter uma legenda. Agora, eu acredito que eu vou ficar militando e desenvolvendo um projeto do partido da rede, porque pode não homologar agora, mas vai homologar daqui 6 meses ou daqui 2 meses. Eu acho, a princípio, eu vou ficar no projeto da rede, sem ir para nenhum partido. Alguma pergunta a mais, Ralf? Não, tranquilo, acho que a gente tem que agradecer aí o pastor Reinaldo Mota. Depois você me passa certinho, quinta-feira eu vou estar lá representando a nossa região, com certeza. Eu agradeço muito você, cara. Você é o cara aí da nossa região. Você é uma luz que tem sido levantada na nossa região, principalmente de gente jovem, com os ideais, como você, com postura e ética como você, cara. Eu estou muito feliz de ter um amigo, um companheiro como você, viu, querido? Obrigado, Reinaldo. Obrigado pelo carinho aí. Dizer que eu fiquei muito contente com essas notícias aí que você me passou agora. Só para o ouvinte entender, eles falam em... do diretório, viu? Claro, eles falam em 500 mil assinaturas, mas na verdade são 462 mil assinaturas necessárias. 492 mil assinaturas necessárias. Então, de acordo com o que você passou para a gente agora, faltam 42 mil assinaturas, cerca de menos de 10% aí para a rede realmente ser oficializada. Exatamente, e nós já temos essas assinaturas, esse é o melhor. Agora, precisa... só para você ter uma ideia... A Adriana Calcanhoto assinou e foi invalidada a assinatura dela. Ela gravou um vídeo falando. Então teve muita coisa assim que aconteceu nos bastidores que a gente sabe que isso iria acontecer, mas aconteceu mesmo, né? Porque a rede, ela coletou quase 900 mil. A gente fez uma triagem e mandamos 660. Depois de uma triagem nossa, quer dizer, já foi praticamente limpinho. E mesmo assim, tivemos um índice de 35%, 30% de rejeição. Mas vai dar tudo certo, tenho certeza. Com certeza, Reinaldo. Obrigado pela sua participação aí. O Jornal da Terra está à disposição. E nos falamos em breve aí. Um abração. Outro, querido. Obrigado por tudo. Ô, Reinaldo, queria aproveitar também para a gente ficar de sobreaviso aí para os próximos dias. Vir novamente nos visitar aqui, vir ao programa. E podemos falar com mais calma, tá bom? Com o maior prazer. Amanhã, hoje à noite tem uma reunião do Diretório Estadual que de repente amanhã mesmo eu posso dar algumas informações novas. Vamos contatá-lo então. Obrigado mais uma vez, tá? Um abraço. Obrigado, um abraço. Até logo. 5h44, preciso perguntar mais alguma coisa para você, né? Pelo contrário, a gente perguntou pro... O homem do partido aqui na região. Sabe tudo aqui na região, com certeza. Um tranquilizador. Agora, você, por exemplo, você que tem transitado lá nas entranhas do movimento, que vai virar partido, por que tem parte da imprensa que fica insistindo que não vai rolar? Tem alguma atuação do governo federal nisso? Porque eu acho que tem uma preocupação do governo federal. Olha, Rodrigo, com a candidatura certa do Eduardo Campos, inclusive o PSB, deixando a base do governo, e o que acontece? A Marina com 26 pontos, o Aécio é o candidato certo também. Nós já temos um segundo turno. Isso sem contar com uma possível candidatura de José Serra. Então, realmente, o Planalto ele está muito preocupado e, é claro, ele fica... Política é assim, né? É a arte de falar. Então, eles ficam jogando ventilador assim, fala isso, fala aquilo, fala isso, fala aquilo. A Marina oficializando o partido, ela vai ter mais força ainda, porque ela é vítima novamente. Tá certo. Concluído esse assunto, vamos falar um pouquinho de esportes. 5h45, esse é o Jornal da Terra. Os assuntos da nossa gente no Jornal da Terra.
Aqui no Jornal da Terra, a hora de falar de esportes, a hora de falar de karatê. Eu vou conversar mais uma vez aqui com o karateca itapeviense, o Isaías Borges Júnior, que já conversou conosco aqui no Jornal da Terra. Está embarcando nesse momento, está no aeroporto, prontinho para viajar para Liverpool e vai representar o Brasil na categoria absoluta no Campeonato Mundial de Karatê que acontece no próximo final de semana, dias 28 e 29 de setembro. Boa tarde, Isaías, tudo bem? Tudo certinho? Tá calminho, Isaías? Um pouquinho, hein? Tô ansioso demais. Agora que chega no aeroporto, começa o frio na barriga, começa o nervosismo. Mas tô tranquilo. Só para eu entender, você tá no aeroporto de Cumbica, é isso, né? Isso, aeroporto de Cumbica, aqui em Guarulhos. Aí você vai fazer um voo para o aeroporto de Heathrow, lá para Londres, e depois vai para Liverpool, é isso? Isso, eu faço uma conexão em Londres, né, para Liverpool. Isso, lá no aeroporto de Heathrow. Agora, daqui a Londres, quanto tempo de voo? Aproximadamente 11 a 12 horas. O negócio é relaxar, hein? Porque a viagem é longa, Agora, ô Isaías... É um plantãozinho. É um plantãozinho, é verdade. O Isaías, você que é ouvinte aqui do Jornal da Terra, tá falando isso porque ele é guarda municipal em Itapevi, vai ficar uns dias afastado das funções para representar o Brasil nesse campeonato duríssimo, né, Isaías? Isso, muito duro. São 97 competidores na categoria. Então vou ter que dar muito trabalho para esses europeus. Agora, só para a gente entender, e aí para esse repórter também entender, porque eu sou leigo no assunto, você deve ter feito uma preparação que vai do treinamento até a alimentação bem regrada nos últimos dias de uma forma bem intensa, né? Isso, o treinamento é força total, então você tem que trabalhar muito o condicionamento físico e força, né? Porque a alimentação é fundamental, porque você não pode comer qualquer coisa, então nessas horas você tá meio ansioso, meio irritado, querendo comer alguma coisa diferente, tipo um cheeseburger, essas coisas. Agora, você chega lá amanhã e qual a programação desses dias? Treinar muito? Não, a programação de treino tá para quarta, quinta e sexta. E esses outros dias é somente concentração no hotel. Vamos estar vendo vídeos dos atletas, dos adversários. Já tá podendo saber com quem que a gente vai lutar, né? Tá certo. A divulgação dos combates especificamente acontece quando, o Isaías? O combate ele vai começar no sábado, dia 28. Mas para você conhecer o seu adversário, você fica sabendo um dia antes? Como é que funciona? Isso, no dia mesmo. No dia, tá. Só no dia que é realizado a chave, aí você sabe com quem que você vai lutar. Agora, então você analisa todos, né? Tá, agora, antes da quarta-feira, você vai ter um diazinho aí para poder dar um passeio lá por Liverpool, é isso? Isso, vou conversar, ter um dia só para conhecer a cidade de Londres, de Liverpool, então vai ficar um pouco corrido, mas na verdade eu não vim aqui para passear, né? Eu vim mais para competir, então a gente tem que pegar algumas coisas dos passeios e focar na competição. Não, tá certo. E você participa das competições, da competição no final de semana, sábado e domingo, e já na segunda volta ou fica mais uns dias ainda em território inglês? Não, eu volto na segunda-feira mesmo. E chego aqui na terça-feira de manhãzinha. Agora,
assim, de uma maneira até provisória, inicial, o que você acha? Quais são as chances de você ter bons resultados lá, Isaías? Olha, as chances são bem grandes. Eu tô na equipe e no individual, né? Então, a chance maior é na equipe. São menos competidores, né? Então, individual tem apenas 97 atletas. Certo. Bom, a gente aqui no Jornal da Terra vai estar acompanhando. Dentro do possível, Isaías vai manter contato conosco, vai mandar gravação, vai mandar mensagem de e-mail, a gente vai informar o que está acontecendo. Vamos acompanhar lá o seu Facebook para entender como é que está sendo os seus dias. Vamos tentar fazer contato com você aí na sua chegada lá a Liverpool. Importante é acompanhar e entender como vai ser esse campeonato mundial do karatê para você. Agora, nesses dias que antecedem aí, o que além do treinamento intenso, além do cuidado com o treinamento e o cuidado também com a alimentação, o que mudou na sua vida? A ansiedade bateu forte nesses últimos dias, Isaías? Bateu ansiedade muito grande, mas assim, eu descobri que eu tenho muitos amigos dentro da guarda municipal, né? Então, todos me apoiaram, desde o comando até qualquer guarda que me conhece lá nesses 11 anos de meio de serviço. Então eu recebi apoio de gente que eu nem precisava. Que bom, é muito bom. Isso te deixa tranquilo para ir lá e competir e saber que conta com apoio. Eu diria mais, Isaías, conta com apoio e com orgulho da guarda, não só da guarda, mas como de toda a cidade, porque é importante, nós sabemos, eu sou de Itapevi, e nós sabemos que tem um competidor desse nível, representando o Brasil, e que leva a camisa de Itapevi aí no peito. Isaías Borges Júnior, karateca da categoria absoluto, vai representar o Brasil no Campeonato Mundial que acontece no próximo final de semana, dias 28 e 29, em Liverpool, na Inglaterra. Primeiro, toda a sorte do mundo para você, uma ótima competição. Muito obrigado por falar mais uma vez aqui com o Jornal da Terra, Isaías. Muito obrigado. Falou, fica com Deus. Boa sorte para você, um abraço. Obrigado. Jornal da Terra. Jornal da Terra. A sua cidade é nossa notícia. Bom, e depois de conversar aqui com o Isaías Borges Júnior, o karateca itapevense, que nesse momento o Jefferson Miro já deve estar em Heathrow, lá na Inglaterra, faz uma conexão para Liverpool, terra dos Beatles, onde no próximo final de semana disputa o Campeonato Mundial de Karatê. Mas você está aqui não para falar de Karatê? Não. Vamos falar dos resultados do final de semana. Começando com a Liga Nacional de Handebol Feminino, Itapevi teve um jogo no sábado, perdeu para a Metodista, e o próximo jogo vai ser em Goiânia contra o time Agel, Força Atlética Estácio de Sá. Quando vai ser? De Goiás, lá em Goiânia. Quando vai ser? Sábado, dia 28. Sábado. Certo. Paulista, segunda divisão. O Cotia ficou em 0-0 com a Água Santa de Diadema. Copa Paulista. O Grêmio Osasco empatou em 1-1 com o São Bernardo. E na sexta-feira foi oficializada o casamento, o Audax. É isso, casamento. Exatamente. A fusão chamaram de casamento mesmo. Audax e Grêmio Osasco. A partir do ano que vem, o Grêmio Osasco disputará a Série A1. A Série A1 do Paulista. Tá na elite agora. Mandaram os jogos aqui do lado, no José Liberati. Exatamente. Brasileiro Série C. O Grêmio Barueri tomou uma sapecada de 4 lá, rapaz. O Evandro Guimarães vai precisar de muita sorte, viu? A coisa tá feia lá. Brasileiro Série B. O Palmeiras venceu o Sport por 2-1. Brasileiro Série A. O Corinthians ficou em 0-0 com o Cruzeiro. O Internacional perdeu para a Portuguesa por 1-0. Portuguesa surpreendendo, hein? Os patrícios. Ora, pois. E o Goiás venceu o São Paulo. Que azar do Aquele gol a lá Carlos. Lembra do Carlão? Lembra? Seleção brasileira. Aquele pênalti. Bate na trave, bate na cabeça. Mesma coisa. E o Atlético venceu o Atlético Paranaense, venceu a Ponte Preta por 1-0. E o Santos venceu o Criciúma por 2-1. Agora o Amador de Itapevi. Quartas de final. O bicho pegou. Estádio lotado.
só jogaço. Eu presenciei alguns jogos. Rosimeire empatou com o Boca Júnior em 0-0. Rosimeire está na semifinal. O Avaí empatou em 2-2 com o Cardoso. Deu o Avaí, jogava pelo empate. E o Estrela perdeu para o Rainha por 2-1. E o Portela, finalizando a rodada, empatou em 0-0 com o Vila Nova. Para a semana que vem, a semifinal ficou desse jeito. Real Rosimeire contra o Rainha e Avaí contra o Portela. Os jogos começam às 12 horas, Lobo. Por hoje é só. Um abraço, Jefferson Miro. Um abraço. São 5h56. Bom, tá terminando o Jornal da Terra, depois de falar de esportes, depois de falar aqui com o Jefferson Miro e também com Isaías Júnior. Ralf, e aquele furdúncio ali na Autonomistas, ali no quilômetro 18, hein, rapaz? Realmente, hoje pela manhã, um acontecimento muito triste aqui em Osasco. Pegou fogo na autopeças mais antiga de Osasco, Autolatas. Desabou uma parte do prédio, inclusive. Tinham 10 viaturas do Corpo de Bombeiros, chegou a interditar a Autonomista. E agora tem uma faixa da Autonomista ainda que está interditada, realmente, que a Defesa Civil, junto com o Bombeiro, está analisando lá se é necessária a demolição ou não, para depois liberar essa faixa. Né? Então, primeiro, evite o lugar, a região, né? Porque vai demorar para se normalizar o tráfego ali. E você conhecia os donos da Autolatas? Não conheço. Sou cliente, mas não conheço. Não conheço. Quando todo mundo em Osasco precisa de uma peça, vai lá, as oficinas, outras pessoas também. E realmente triste o evento, uma fumaça negra, uma fuligem hoje. Eu passei de moto ali, porque não dava para passar de carro não, mas de moto eu consegui passar. E realmente estava um rescaldo ali, tinham 10 viaturas do Corpo de Bombeiros. Foi um incêndio de grandes proporções mesmo. Nossa Senhora. Bom, enfim... tem dados sobre feridos? Não teve feridos, graças a Deus. Ainda bem. Ralf, muito obrigado mais uma vez. Sempre importante falar contigo aqui no Jornal da Terra. Rodrigo, eu agradeço. Hoje foi legal falar com o Reinaldo Mota também. Foi, muito importante. E hoje não falamos. Se você estranhou que o Gilberto Lima não está aqui, o cara está travado lá, lombar, não pôde vir conosco, mas volta aqui para falar das dicas de segurança. O professor dele deve ter dado um couro nele no repetidor. Pois ele vai explicar isso melhor pra gente. Nós vamos perguntar para ele. Rodrigo, eu agradeço aí a oportunidade, o Jeff, e também estamos à disposição dos nossos ouvintes aí. Vamos me falar um pouquinho de direito esses dias aí também. Olha, eu tenho, assim, meu e-mail lá com o UOL andou dando uns problemas, mas eu tenho umas perguntas enviadas pelos ouvintes aí. Vamos sim passar para você no próximo programa. Estou à disposição, prazer aí. Pessoal, quiser me adicionar no Facebook, Ralf Silva. E até breve, se Deus quiser. Um abraço, Ralf. Tá terminando o Jornal da Terra. Tá chegando meu amigo Ademir Laurentes e o Som do Sucesso. O Jornal da Terra volta amanhã às 5 da tarde, aqui no AM 1330. Amanhã com o Marcos Agostinho falando aqui do Fórum de Desenvolvimento lá de Itapevi. Aqui no Jornal da Terra. Um abraço, paz e bem. E não esqueça, onde não há informação, mora a especulação. Quer falar a frase? Quer falar? Fala. Onde? Vai lá. Fala você. Vamos lá, Ademir tá esperando, fala. Onde não mora. Não lembro a frase, esqueci. Então, até amanhã. Até amanhã. Termina aqui Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. De volta amanhã, 5 da tarde.